Oi pessoal, mais um vídeo, mais uma semana, mais uma atividade, espero que todos estejam bem. Essa semana nós estamos trabalhando a atividade 13 da plataforma, né? Semana 13, e nós iremos continuar falando sobre números inteiros. Esta aula nós iremos estar abordando um módulo de um número inteiro e um pouco de desenho geométrico, de geometria, falando sobre ângulos complementares e ângulos suplementares, tá? Vamos iniciar aqui a aula falando um pouco sobre o módulo dos números inteiros, vocês aí acompanhando pela plataforma. Nós temos aí a apostila, né, a parte teórica, que diz o seguinte: o módulo ou valor absoluto de um número corresponde à distância que esse número está da origem na reta numérica. O módulo de um número sempre será positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Aqui nós temos a reta numérica, representando os números inteiros, à direita de zero sempre os positivos, à esquerda de zero sempre os negativos, e temos a representação do módulo do número menos 4 e o módulo do número 6, tá bom? Aqui eu tenho a distância. Quando eu represento o módulo de um número na reta numérica, é a distância dele até o zero. Então, essa distância do menos 4 até o zero, eu falo que é a distância 4. E aqui eu tenho o módulo de menos 4. É 4 e indica-se. Então, assim, ó, pessoal, toda vez que eu vou calcular o módulo de um número, se ele for negativo, a resposta sempre será positiva. Aqui, ó. Ok? Eu tenho aqui o módulo de menos 4, a resposta vai ser 4. Do outro lado, eu tenho aqui o módulo representado de 6, mais 6. Então, a distância de 6 até o zero é justamente esse espaço, né, do módulo de 6. Aí eu faço o módulo de 6, de mais 6, é 6. Indica-se dessa forma aqui, tá? Ó. Mais 6, módulo de mais 6 é igual a 6. Então, vocês reparem, se eu calcular o módulo de um negativo, vai dar positivo. Se eu calcular o módulo do positivo, também vai dar positivo. O resultado será positivo. Aqui nós temos a definição do que nós acabamos de ver na representação na reta numérica. Então, essa distância de um número à origem é chamada de módulo valor absoluto de um número. Como nós vimos, né, anteriormente. Então, essa distância do número até a origem, que é o zero, é chamada de módulo. E é representada da seguinte forma. Então, nós temos aqui módulo de menos a, então, eu represento desta forma aqui, ó. Desta forma eu represento menos a igual a A. O módulo de menos a igual a A. O módulo de um número sempre será positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Portanto, vejamos alguns exemplos de módulos. Aqui nós temos os exemplos. Módulo de menos 3 igual a 3. Módulo de mais 2 igual a 2. Módulo de 0 igual a 0. Módulo de menos 9, 9. Módulo de mais 10, 10. Então, essa definição, né, sobre o cálculo de módulo, a gente resume aqui, ó, pessoal. Então, se eu tenho um módulo de um número negativo, a resposta será positiva. Se eu tenho um módulo de um número positivo, a resposta também será positiva. E aí pergunta-se: e o que acontece quando operamos números opostos ou simétricos? Aí nós vamos ver que aqui eu tenho um módulo de menos 4 e tenho um módulo de mais 3. Então, resolvendo o cálculo do módulo, eu tenho módulo de menos 4, 4. Módulo de mais 3, 3. E agora eu vou somar os dois resultados. 4 mais 3 dá o quê?
7. Aqui, mais 1, módulo de mais 1, menos módulo de 5. Calculando os módulos, eu vou ter módulo de mais 1, 1. Módulo de menos 5, 5. Então, se eu realizo essa operação, eu vou ter uma resposta negativa, ok? Agora, módulo de menos 5 mais módulo de mais 7 menos módulo de menos 10. Então, eu vou calcular módulo de menos 5, 5. Módulo de mais 7, mais 7. Módulo de menos 10, 10. E esse menos é o menuzinho de fora, tá? Então, ele vai fazer 5 mais 7 menos 10, que a resposta dá mais 2. Aqui eu tenho uma operação dentro do módulo, né? Vou resolver essa operação dentro do módulo. Vou fazer 10 menos 6 dá o quê? 4. E depois eu vou calcular o módulo de mais 4, que dá o próprio 4. Novamente, aqui eu tenho uma operação dentro do módulo, menos 1 com menos 3, igual. Então, eu tenho 1 negativo mais 3 negativo, eu vou ter quantos negativos? 4, né? Então, menos 4, igual. Menos 4. Esse menos com esse menos 4 aqui vai dar igual a 4. Essa continha aqui, com esses jogos de sinais, com essas operações com positivos e negativos, aqui é só um início, né? Uma noção de como nós iremos trabalhar posteriormente com as operações com números inteiros, tá bom? Não se preocupem, porque a gente vai estar estudando isso mais detalhadamente depois. Aqui só importante no momento, só a questão do cálculo do módulo. Então, o cálculo do módulo de menos 1 dá 1, cálculo do módulo de 5 dá 5, e aqui do 6 dá 6, e esse menos que está acompanhando esse 6 aqui, ó, é o menos de fora. Aí faz a continha, e aí chegou-se ao resultado, né? 1 mais 5, menos 6 é igual a menos 6 igual a 0, né? Descendo aqui um pouquinho, eu vou ter aqui menos 8, né? Menos fora e menos 8. Então, o módulo de menos 8, eu sei que é o 8 positivo, e esse menos que foi acompanhando a resposta do cálculo do módulo. E assim nós encerramos a parte de matemática, onde foi abordado o módulo de um número inteiro, né? Como se calcula um módulo, essa representação na reta numérica. Iremos adentrar agora na parte de geometria, onde iremos falar sobre ângulos complementares e suplementares. Do lado esquerdo do vídeo, nós temos aí abordando ângulos complementares e diz o seguinte: são dois ângulos em que sua soma resulta em 90 graus, isto é, um é o complemento do outro. Então, eu digo que dois ângulos eles são complementares se a soma desses ângulos der um total de 90 graus. Tá vendo, pessoal? Isso é muito importante. A diferença de ângulos complementares e ângulos suplementares, que é justamente a medida. Quando se soma dois ângulos e nós temos o resultado de 90 graus, a soma de suas medidas der igual a 90 graus, eu falo que esses ângulos são ângulos complementares. Essa primeira figura nos dá exemplo de ângulos complementares. Observe aqui que eu tenho um ângulo AOB e tenho um outro ângulo BOC, tá bom? Então, este ângulo aqui eu estou chamando de alfa, que é essa letrinha aqui, ó, que é do alfabeto grego. Geralmente os ângulos nós identificamos com letras do alfabeto grego. Então, eu chamo de alfa. E esse ângulo aqui eu vou chamar de beta, ok? Que é essa letrinha aqui, beta. E aí, eu tenho esta definição aqui, ó. Que alfa mais beta tem que ser 90 graus. Por isso que eles são complementares, né?
Aí eu tenho que alfa é igual a 90 graus menos beta e tenho que beta é igual a 90 graus menos alfa. Aqui é apenas uma definição, tá? Apenas uma definição aqui. Vou destacar aqui para vocês entenderem melhor. Então, a soma dos ângulos tem que dar 90 graus. Então, alfa, que é um dos ângulos, é 90 menos o outro ângulo, que é beta. E beta é 90 menos o outro ângulo, que é alfa. Agora, considerando o lado direito do vídeo, nós estamos vendo, né, que se trata dos ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São dois ângulos que somados são iguais a 180 graus. Assim, é o suplemento do outro. Então, pessoal, aqui vou destacar também, porque para ser suplementar, né, para os ângulos serem suplementares, a soma deles tem que dar 180 graus. Olhando para a figura, nós temos isso aqui, ó. Nós temos dois ângulos, AOB, e temos BOC. Então, novamente, eu tenho um ângulozinho aqui que chamou de alfa e tem um outro ângulo aqui que chamou de beta. Então, a soma desses dois ângulos tem que dar esse ângulo aqui de meia volta, que é um ângulo de 180 graus, tá vendo? Então, alfa mais beta, eles são suplementares, porque a soma deles dá um ângulo de 180 graus. E aqui ele faz a mesma definição da anterior, né? Na ilustração temos que alfa mais beta é igual a 180. Então, vou também chamar a atenção aqui. Alfa é igual a 180 menos o outro ângulo que é beta. E beta é igual a 180 menos o outro ângulo que é alfa. Resumindo, os ângulos eles são complementares quando a soma deles dá um total de 90 graus. Dois ângulos eles são suplementares quando a soma deles dá um total de 180 graus. E agora nós iremos para a parte prática, a nossa atividade da semana 13, que nós iniciaremos abordando sobre o assunto de matemática, que é módulo, tá? Então, na primeira questão fala o seguinte: escreva o módulo dos números. Na letra A, mais 25, na letra B, menos 40. Nós vimos que o módulo dos números, tanto ele sendo positivo como negativo, vai dar a resposta positiva, tá? Então, você vai colocar aqui ele entre aqueles tracinhos que nós vimos anteriormente, e aí calcula-se o valor desse módulo. Na segunda questão, ele fala: observe a reta numérica a seguir. E aí nós temos uma reta numérica, onde no centro 0, à direita de 0 os positivos e à esquerda de 0 os negativos. E ele pede para você dar a distância de cada item desse aqui, tá? Na letra A ele fala, ele quer a distância de mais 5 a 0. Então, você vai na reta numérica, pessoal, e aqui você vai ver qual é essa distância, ó. 1, 2, 3, 4, cheguei no 0, 5. Então, essa distância do mais 5 até o 0 é igual a quanto? A 5. Menos 2 a mais 5. Então, novamente, você vai lá na reta, ó, vamos caminhar, menos 2, menos 1, e aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual é a distância de menos 2 até mais 5? Vai ser 7. E assim vocês irão responder as demais alternativas, sempre observando a reta numérica e fazendo essa contagem, porque ele fala de distância, então é a distância de um número até o outro número que ele solicita. Na terceira questão,
ele fala o seguinte, dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo 20. Quais são esses números? Então, você observa que, por exemplo, se eu falo aqui mais 4 e menos 4, são números diferentes, mas o módulo deles vão ser iguais, né? Se eu tenho aqui, ó, módulo de mais 4, vai ser quem? 4. Se eu faço módulo de menos 4, vai ser quem também? 4. Então, reparem que mais 4 e menos 4, eles são diferentes, são números inteiros diferentes, são opostos, né? Mas o módulo é o mesmo valor, né? É o mesmo resultado. Então, se o módulo é 20, você vai colocar quais são esses números que o resultado também, né? Dos dois números vai dar 20. Aí você vai colocar aqui os dois números. A quarta questão, calcule o complemento do ângulo de 53 graus. Olha só, aqui eu estou falando de complemento. Complemento tem que dar um total de quanto? De 90 graus. Então, se eu já tenho 53 graus, falta quanto para 90 graus? Então, esse resultado vai ser o complemento para poder esses dois ângulos somarem um total de 90 graus. A quinta questão fala o seguinte, indique a medida dos ângulos complementares, tal que um é o triplo do outro. Então, olhe bem, se eu chamo um ângulo de alfa, a soma deles, né, no caso, são ângulos complementares, então tem que dar 90 graus. Então, ele fala que um é o triplo do outro. Então, se um é alfa, o outro vai ser 3 vezes alfa. Não é isso? Isso tudo tem que dar igual a quanto? A 90 graus. Certo? Então, esse é o raciocínio. Se um ângulo ele tem essa medida, o outro tem o triplo, então é 3 vezes a medida do primeiro. E isso tudo tem que dar o quê? 90 graus. Então, você vai achar o valor, a medida de cada ângulo aqui, ó. Esse e esse. De antemão, eu vou falar para vocês que essas medidas não vão ser números inteiros, vão ser números decimais, um númerozinho com a vírgulazinha, tá bom? Mas vão neste raciocínio que vocês encontrarão a soma desses dois ângulos que dá 90 graus. Para finalizar a nossa atividade dessa semana, eu tenho aqui, sabendo que os ângulos são suplementares e analisando a imagem a seguir, o valor de x é igual a, nós estudamos que ângulos suplementares são ângulos que a soma deles dá quanto? 180 graus. Então, eu tenho esse ângulo aqui, que eu tenho uma sentença matemática que fala que esse ângulo aqui, ele mede 9x mais 8. E o outro ângulo mede 4x mais 3. Então, ele quer saber o valor de x, tá bom? Então, esse assunto, geralmente, a gente trabalha com equações de primeiro grau, né? Resolvendo equações de primeiro grau. Como é um assunto que a gente não adentrou ainda este ano, então, existe uma outra forma para você resolver. Por exemplo, na letra A, ele fala que x vale 10. Vamos ver se vale 10. O que você vai fazer? Você vai pegar 9 vezes o x, que agora eu chamo ele de 10, mais 8. Vai dar quanto aqui? 9 mais 10, 90. 90 mais 8 dá o quê? 98. Aí eu vou pegar 4x mais 3, então vai ser
4 vezes o x. Quem é o x que a gente está chamando na letra A? De 10. Mais 3. Igual. 4 vezes 10 dá o quê? 40. 40 mais 3, 43. Se eu somar 98 mais 43 dá os 180, porque a soma deles tem que dar 180. Não vai dar. Então, eu já sei que não é a letra A. Aí, eu faço a mesma coisa com 11, com 12 e com 13. Você substituindo o x, e se as duas respostas você somar e der 180, então esta vai ser a resposta correta, tá bom? Então, você vai substituir o x por 11, depois por 12, depois por 13. E aí, no final, quem somar aqui as duas respostas, né? O número que você substituir e você somar as duas respostas e der 180, então o valor de x vai ser este número, tá bom? Por hoje é só, tá, pessoal? A nossa atividade essa semana foi bem bacana, né? Não tivemos maiores dificuldades, uma linguagem simplificada. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre módulo, como é que calcula o módulo, né? A respeito dos ângulos complementares. Quando é que os ângulos são complementares? Quando a soma deles dá um total de 90 graus. Quando é que são suplementares? Quando a soma deles dá um total de 180 graus. São teorias fáceis de entender e eu espero que vocês tenham entendido. Quero parabenizar todos os alunos que têm acompanhado as aulas, feito as atividades. Continuem firmes, tá? Nós estamos nesse período de pandemia, onde nós estamos buscando estratégias para poder estar amenizando, né, as dificuldades que temos enfrentado, mas graças a Deus tudo está dando certo, estamos caminhando e vamos melhorando, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.